Mas olhando o mapa a gente não, às vezes não tem, só que vou dar assim, Adar fica o Adar fica sempre junto de Morgoth e Sauron sempre vai ser o oposto, ele ficará do lado oposto. Ou seja, eram dois postos, ou seja, locais diferentes onde cada um se colocou. Adar, lembra, ele é parecido com um elfo. Enquanto o Sauron, por mais que ele pareça um elfo, ele tinha... Por mais que ele pareça, ele se mostrou como, ele tinha características diferentes que faziam com que ele seja suspeito a mais do que... Aí, olhando o mapa, olhando assim, a cidade principal, Valimar, Lorien... O outro mapa não dá pra ver muito bem, mas... Tá vendo essa parte aqui? Essas duas árvores? Lembra que foi onde a Galadriel aparece na cena? Sim. É bem aqui. Pois é. Por isso que eu tô dizendo, tipo... Localmente não é muito bom, mas... Vocês conseguem sugerir... Só pelas cenas onde Morgoth ficou e aonde Sauron ficou? Não, eu não consigo. Te falar que eu tô com duas cidades na minha cabeça, mas como tu disse a questão de oposto, né? Eu pensei... Um vai sempre estar oposto ao outro. Pois é, eu pensei na questão de Formenos e Cova, no caso, enfim, né? Eu não lembro se é Cova ou se é Covil que manda. É Cova. Ah, tá, a pronúncia é isso. É Cova de Ungoliath. Isso. Só que Fica pro lado leste. É que aqui está em italiano. Sim, não, Quase isso. Aqui é Monte Pilone, esse aqui só... Aqui fica... Monte Pelori. Ah, É Pelori. aqui fica Pelori. os elfos de Mamma Mia. Aqui é Valimare. É Valimare, eu te digo. Mário? É Valimare, aqui é o Jardim de Lórien. Não, mas eu ia comentar em relação a Olmura, porque ela é a cidade mais próxima em relação ao continente. E aí fica Não, nessa esse ponta. é a... Não, eu conto. Esse aqui- Isso aqui. É de Mora de Niena. É um monte. Esse aqui é um monte de Niena. É pra ver. É um monte, isso aqui é um ponto. Assim, vamos dizer assim, pro lado, onde as pontas só tem montanhas. Ah, tá. E elas se convergem por centro, Peraí. sabe? Tudo se converge por centro. É uma ilha meio. Basicamente ela é assim, ela é toda fechada nos pontos. Pera aí. O ponto mais longe é tudo montanha, aqui no extremo. Os extremos são montanhas. Na frente também tem, é basicamente os portões. Sim. E no centro é floresta. Não, eu só queria Floresta, entender vale antes de tudo. mais nada, por que esse formato tá diferente do formato que tá aqui? É porque tá só só... Não é completo. Esse daí foi só esse daqui é o mapa real, de proporções reais. Ah, tá. Esse aqui é só reduzido. Só pra pontos específicos. Particularmente. Floresta de Oromi é aqui, né? Ela aparece bem mais pro lado. Aí tem um monte de Pelori. Não tem problema. Aí o Monte Pelori é esse Essa parte aqui. de podcast é muito tranquilo pra Ó, mim. o Monte Pelori Só ficar ele escutando. vai da frente Aham. até o extremo inteiro, por isso que tá dos dois lados. Eu vou te dizer, eu acho que Sauron ficou pro norte e Morgoth ficou pro sul. Aqui pro lado do Pelori, em cima da montanha. Sim. E bem pontuou. Na verdade, pouco. Aonde Sauron, Morgoth e Adar se situaram na floresta mesmo de Oromi. No fundo da floresta de Oromi, próximo da cova. Porque era a saída mais próxima do mar. Para eles poderem sair. Para não passar pelas brumas. Contornando as montanhas. Para não precisar passar pelas brumas da frente. Enquanto Sauron destruiu a parte aonde a casa onde Formenos existe, onde tinha uma cidade antiga, ou seja, ele utilizou toda uma cidade para montar, porque existe uma cadeia de montanhas em cima. Ele fez É, porque considerando a memória dos próprios elfos, quando a gente ainda tá vendo aquela narração da Galadriel, a gente tá falando de uma memória que eles têm de Sauron. Isso. E o que aparece pra nós é justamente a grande árvore, né? E a grande árvore de luz. Então, que é basicamente onde exatamente. É mais provável que Sauron estivesse ao norte. Não, mas considerando é isso que é engraçado. Enquanto o Adar com Morgoth conseguiram uma saída mais segura, Sauron decidiu enfrentar todo mundo pra simplesmente... Morgoth saiu pela tangente? Literalmente. Não, mas literalmente saiu pela tangente. Uhum. Porque a saída mais próxima, sem tocar nas brumas, porque assim, as brumas que ficam à frente de Valinor, elas não contornam toda
elas passam na maior parte em frente à cidade principal. Valimar, Tirion, a parte mais à frente do porto. Então ela protege só as áreas do porto. Floresta pra cá ela não protege nada, ela não tem visão. Tipo, as brumas só ficam ao redor dos montanhas. Interessante que a gente acabou de falar nesse ponto, né? E a gente inicia, inclusive, a nossa viagem por esse mapa junto com a Galadriel, né? Agora, inclusive, de novo, passa a palavra pra Vitória e a gente fala da Galadriel perseguindo esse povo todinho, porque ela passa por diversos lugares. O mapa já descreve, olha, bem aqui nesse ponto, onde tem essa cadeia maior de montanhas, não tá meio Fala qual é o ponto, só pra... em cima já do monte, quase Isso. próximo final do Monte Pelori, né? Tem uma construção aqui, que é basicamente o castelo onde Sauron se colocou. Ok. Tipo, tem um ponto que tá descrito no mapa. Ele sempre teve descrito no mapa. Mas, engraçado, ele sempre descrito no mapa. Só Sauron. Morgoth nunca foi descrito diretamente nos mapas. Aonde ele se situou. Porque não era importante. Não se tornou uma ameaça. Morgoth, por um tempo, por anos, ele não se tornou uma ameaça velada. Sauron era muito mais impiedoso. De ação direta. De ação direta na visão dos elfos. Diz? Hã? Na época que ele tava em um túmulo. Isso. Aí, assim, pros elfos, por mais que como eles vivem muito tempo, eles já viram que Morgoth não tem não era tanto uma ameaça, porque ele não queria realmente dominar. Ele só queria se reafirmar como parte de uma coisa, tipo assim, dizer que o mal pode coexistir. Tipo, a gente tem que aceitar que o mal pode, na visão dele... Queria. Mas o Sauron queria basicamente ser o próprio Morgoth. Queria ser reconhecido como um deus, que ele não era, sabe? Ele nunca foi. Ele nunca foi. Enfim. Só que continuou tentando, sabe? Ele continuou tentando. Deixamos em aberto. Jogou a ideia. E aí, de novo, a gente comentou sobre todas essas áreas por onde a Galadriel passou e tudo mais, a gente falou de a questão estética como um todo, mas todas aquelas falas dela, diga-se de passagem, até ela chegar naquele monte lá no extremo norte, o que vocês acharam daqui? Que já é aqui na Terra-média. Exatamente, que já é na Terra-média. E antes do Maurício falar, já que ele já tá falando muito, brincadeira da parte, vai lá, Renan, o que tu achou? Falando necessariamente de quem apenas assistiu a série, vai lá. Eu achei um pouco estranho uma coisinha, porque eles tinham um mapa, né, também. Eles claro. tinham Sim. um mapa. Sim. Eles não sabiam pra onde eles tinham que ir mesmo, eles só ficaram zanzando pela Terra-média, buscando... Eu posso responder depois, Eles mas- fizeram em grade, foi um mapeamento... Não sei, não foi... Eu não foi assim. posso responder depois, mas eu... Compasso, né? Eu espero que você dê uma ideia. É porque sabe? pela própria fala da Galadriel, ela mostra que ela sabia. O caso é que, tipo, a forma como ela fala, tipo, não, mas a gente tem que continuar indo pro norte, tá? Ela sabe, mas ela tá indo, ela só não disse pro resto da galera. A impressão que dá é essa, sabe? Sim. E aí todo o resto da equipe que tá com ela chega num ponto que o pessoal diz, mais? Aquele famoso mais? confia. Exatamente. Não! Bora, vem comigo, vem Confia no comigo. pai. Tá comigo, vem confiar na mãe, né? Confia na mãe, Tá tá tudo certo. Tá comigo, tá com indo botar. Por quanto tempo eles andaram pros elfos ficarem de saco cheio disso? E não apenas de saco cheio, ela mesmo fala, inclusive em uma das falas, aproveitando que a Vitória trouxe uma série de falas da Galadriel, né? Ela mesmo fala de como... Calma. Ela mesmo fala de como eles andaram tanto, caminharam tanto, demorou tanto tempo e eles continuaram perseguindo, que chegou num tempo que a memória e o próprio rancor, ou pelo menos tudo que eles já carregavam, né, de ódio e tudo mais, a memória de guerra já tinha se esvaído, já tinha ido embora, já tinha acabado. Eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido, exatamente. Porque, tipo, eles vivem tanto tempo que chega um momento que a gente se esquece. Eles ficaram cegos, eu até acredito, muito parte. Principalmente, vamos citar um pouquinho lá nos dias antigos, que época do cerco. Não foi uma mancada? Que deixar o cara lá fazendo merda. Melhor soltar assim, né? Não foi uma mancada. Uma mancada. Foi uma Dá uma contextualiza. Eu vou só soltar um comentário em relação a isso, porque é a mesma forma quando eu falo que foi uma plena mancada do Japão chegar lá no Pearl Harbor. Mano, pra quê, velho? Pra quê, mano? Não, mas eu acho que a questão do cerco é válido contextualizar, sabe? Porque... Não, pera aí, ela puxou... Pois é, eu Tem que contextualiza. terminar. assim. Cerco. Hum. Meu avô tava lá dentro, ficava no canto dele, enfim. Eles conseguiram ficar tanto tempo cercando a fortaleza dele
E com o tempo eles foram simplesmente cedendo, mas não foi só ceder, eles literalmente esqueceram. Seguiram em frente, os Sim. homens começaram a crescer, os elfos começaram a prosperar nos seus reinos separados, e aí um dia a galera pensou, tá bom, a gente cresceu, bora lá atacar. Agora. Batalha das chamas progredindo. E aí, Balrog, dragões alados. É basicamente. Quer saber? Tira o porrada e bola. É basicamente aquilo que o. Quer saber? Bora fazer um cerco? E é bom que ela tá falando isso, porque muitas dessas coisas só viraram lendas. Uhum. Até mesmo pros próprios elfos que não moram lá. Viraram simplesmente lendas. Porque, por exemplo, a luta que o Canções, né? Basicamente aquela lembrança que. Só que eu não vou falar mais à frente, vocês sabem o fato, né? Que o Gil-galad traz, que simplesmente se tornou uma lenda, um canto que pode ser real, pode realmente ter acontecido, pode. É como se Só que ele tivesse também, sumido tipo, junto com Se galera ele sumiu. finge como se aquela lenda não fosse realmente, até mesmo o roubo das Silmarils, de certa forma, de uns tempos pra cá, virou tipo, não é mais importante, não é mais a nossa busca, porque nós ainda temos a luz, então não precisamos buscar essas que foram embora, não é mais importante pra nós. Deixem que os outros elfos lá, se eles conseguirem, que compartilhem a luz, porque a luz vai afastar o mal, tipo, pensaram nessa possibilidade. E ficou por isso. Mas, Inocente. Ai, que dó. mas respondendo a pergunta do Hernan, tá? Voltemos ao mapa. Voltemos dessa vez a esse. Ele tá um pouco reduzido, Já estamos na mas Terra-média. Lindon fica mais ou menos aqui, próximo, basicamente de frente para Valinor. Ele fica realmente de frente para Valinor. Fica bem mais aqui, mais ou menos. O mapa que os elfos têm iria basicamente até o Monte Erebor. E descia. Eles não conheciam nada a leste. Nada além disso. Seria quase Acho esse que triângulo seria aqui, só né? até- Eles só tinham um pedaço muito pouco. Na verdade, descia mais pra cá porque eles só seguiam a Trilha dos Anões. A Trilha dos 7 Reinos dos Anões que eles conheciam todo. Depois dos 7 Reinos, eles não conheciam mais nada. Que era onde ficavam os homens. E só quem conhece além dos 7 Reinos são os Maiar. E são poucos os que vão surgir depois. E tanto que um único deles, entre aspas, se instala num ponto a leste desconhecido, onde era o limite da Terra dos Homens. Limite de reino. Tanto que quando vocês olham o resto do mapa não tem mais nada. Assim. Sinceramente não tem nada, porque eles se instalaram tanto em alguns pontos que não precisou seguir, não precisou ir mais além. Porque já era necessário, não tinha muitos homens. Estamos na Segunda Era. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo que humanos não vivem muito. Os elfos vivem mais, anões vivem mais. Jovens vivem também consideravelmente mais. Sim. Então, aos poucos, os humanos foram não procriando. Ainda são nômades em algumas partes. Lembrem, os caçadores nômades são uma resposta, né? Eles ainda vagam por esse grande círculo anos e anos. E só sabem até isso, eles não vão mais além disso. Que é só o que eles sabem fazer. Que são aqueles os que aparecem Isso. que o Sadok fica... por que estão aqui agora? Eu sempre comentei isso. Eu gosto dos hobbits, dos pés peludos, justamente por como o conhecimento deles é visto, é mostrado não só de uma forma primitiva, mas ao mesmo tempo de uma forma de conhecimento vasto. Por mais primitivo que seja, é muito maior, porque assim, como disse o Sadok, aquele livro que ele tem é só um pedaço do que os antepassados... Ou seja, pode existir o quê? Mais de um livro. Com certeza. Outros livros compilados. Sem contar a própria questão de você ter conhecimento já que você acumulou com o que você Isso, ouviu isso. passado de geração em Ele geração, sabe... oralmente. Ó, Nós temos uma sociedade completamente organizada é. e um método de marcar, assim,
as estações do ano, o método de marcar qualquer tipo de informação que seja útil para eles é extremamente absurdo. É. A ponto de- E é engraçado, Ao ponto porque de assim, estranharem os caçadores passando Exatamente. antes, É. né? o que é engraçado, né? Eles sempre voltam pro mesmo ponto, que é onde futuramente... na verdade, eles param no ponto onde futuramente vai ser o condado, certo? Só que eles só simplesmente dão... Por incrível que pareça, eles dão voltas ao entorno de Lindon. É só o trajeto que eles sabem fazer. A trilha deles. Que é basicamente a trilha entre Khazad-dûm e Lindon. É só o trajeto que eles sabem voltar. E só tem esse grupo de hobbits? Ou Não, tem uma só raça? acho. Não, Só não, macho. isso é só uma parte. Só que Esse ele- é só um- Como Mas eles vão, como eu falei, eles vão andando em círculos, sabe? Sim. Como eles vão andando em círculos, o grupo tá na frente. Eles nunca se encontram. Não, mas é isso. Nessa Tem variante. um momento que eles... Tem sim, um momento, segundo a questão do Hobbit, né? No próprio Hobbit, o Bilbo mesmo diz que existe sempre um momento no ano que todos os Hobbits se encontram no mesmo lugar. Por mais que eles sejam viajantes e tal, mas eles se E encontram no até mesmo ponto. mesmo como ele se traça do condado, quando o Bilbo fala que ele não gosta muito da ideia do Frodo sendo criado pelos Brandebush, porque é gente desses lados. Porque basicamente Exatamente. os Brandebooks eles são conhecidos por sair do mundo, sair pro mundo. E eles sabem do que é, como é sair, o se, que é sair. Tanto como é que- se aventurar, que sabe? os hobbits de Bree também são muito assim, eles conhecem anões, homens, todos os tipos de mercadores, eles são muito assim, livres. Uhum. Eles não estão tão isolados quanto os hobbits do condado. Eles não se prenderam no conforto. Exatamente. Prenderam no conforto não, como é? Não ficar na zona de conforto deles. Né? Aí, justamente, esse círculo todo O que que diga-se ele... de passagem, até aproveitando que a gente tá aqui nessa roda, é só ler o primeiro capítulo de Senhor dos Anéis, cara. O primeiro capítulo ele fala, inclusive ele mostra as três Você aprende isso também. não necessariamente raças, é porque a raça é o Hobbit, né? São Hobbits, as três linhas de raça, digamos assim. que as três famílias Isso. que surgiram, basicamente. Os Tuques, né, Brandeburg. Não, além das famílias, falando no caso dos pés pequenos, Pés pés peludos. peludos. Não, é São porque, elfos. é porque são três. São três, São pés três. pequenos, pés peludos. Tem hobbits pé pequeno? Por isso que eu tô Os dizendo... hobbits ei, menores do que. Tem. do o que eu tô dizendo é que... por isso que eu tava sempre dizendo que era eles pés vão se pequenos, misturando. porque justamente a família da Nori é uma família de pé pequeno, não é uma família de pé peludo. É justamente... Ele não- Olha pelo pé do pai dela. Havia subtipos de É um hobbits. pezão, caramba. Não, mas não é a questão do tamanho, é a questão da característica do pé. Ah. Eles continuam sendo pequenos, eles são hobbits, entendeu? Sim. Só que o pé dele não tem pelos, aí eles dizem que são Exatamente. pés pequenos por não ter pelos. Ah, e eles São são... menores. E o Relativamente. Sadok é uma família de pés peludos, basicamente. Existem mais de três Havia raças. também hobbits que caçavam com arco e flecha, e inclusive eles eram excelentes. Mas foge porque é muito detalhe, gente. É muita coisa. Exato. Não, mas eu simplesmente olho Eu tô aqui há 10 minutos esperando vocês ver quando é que vocês vão me dar um espaço pra eu perguntar sobre a questão dos elfos saindo da... Vai. No episódio em si, né? Exatamente. Não, mas é porque eu Não, tava respondendo o Enan, aí eu puxei o Sim, outro... é verdade. Não, é porque eu já ia comentar. Ainda tô tentando comentar do Arondir, tá ligado? Ah, sim, a aparição Pô, a dele. gente vai chegar lá, pô, a gente tá falando... Exato. A gente vai chegar lá quando? Em 3 horas? Pois é, 3 horas. É porque a gente tá falando da Galadriel, foi anos. Anos caminhando e é mais pro norte. né? Mas aí agora a gente vai um pouquinho pro sul, um pouquinho mais ao sudeste, né? Nesse caso falando do leste, né? Sudeste, mas é isso. É por aí. Mais pro centro. Ok, é tipo aqui. Não, é aqui, antes. basicamente. Ainda é antes. Calma, ainda é antes. Não, é aqui mesmo. Uhum. É bem de frente. Essa aqui é no mapa, né? A gente tá Porque no mapa de ele terceira já era. apontou a entrada. Aqui né? é morro. Tá. Exatamente, Então, já apontou a gente tá entrada aqui de na morro. frente. Exatamente. Na verdade, a gente tá aqui na frente. É. Aonde acontece tudo é aqui na frente. Uhum. Né? E aí, o Arondir, ele aparece com aquele outro elfo, diga-se de passagem, e de novo, eu queria fazer esse comentário de como é linda as armaduras deles, tá? Como é linda, me lembra muito os Power Brasis de Game of Thrones, né? Que tem aquele rosto mais formado, que foi feito pelos nativos lá de Westeros. E eu acho muito bonito, rico de detalhe, porque particularmente eu não tenho essa visão em relação aos livros, né? Não tive essa leitura, então não sei como seria nos livros, eu não sei até onde vai a aproximação. Tá certo, tá certeiro, na verdade. Porque é perfeito, cara, é lindo. Aquelas Até as armaduras. cores. Os elfos Aquelas armaduras. de elementos que... Porque na verdade, o Arond ele não é um elfo de Lindon.
Lembrando disso. Sim. O Arondir não é um elfo de língua. Ele é um elfo da como é? Tranduil, eu não lembro exatamente. Ele falou que ele falou que ele Não, todos os elfos que vieram de Valinor, certo? Vieram de Ficaram Valinor. aqui. Só que a armadura deles pega o rosto do Fëanor, Sim. né? Que é a armadura do Arondir. Só que eles são da linhagem do Alto Rei Tranduil, né? Da família dele, que se instala na floresta. Na floresta, sim. Aí, basicamente, por isso que todas as vestes deles são de madeira, né? Que até então era resistente. Poderia parar flechas, né? Por serem um pouquinho mais resistentes à madeira que eles faziam. Tanto que futuramente essa armadura vira de couro. Que a gente vê já no Hobbit. Que optaram por ficar na Terra-média. Isso. São os que ficaram mesmo. Então, basicamente. São os que nunca viram as As luzes. luzes. Eu acho que. Entre aspas, né? Porque o Tranduil é tão fascinado que ele tem uma coroa dele. Tem uma coroa. No Hobbit a gente vê, ele tem uma coroa com uma Silmarillion enorme na cabeça. Simplesmente isso. Uma coroa com uma Silmarillion. Maravilhoso. Eu não acredito que eu vou ter que falar isso, mas eu vou ter que reassistir. Não tem Não, porque, pra entender, porque eu fiquei um tempão tentando entender aquela porra que ela se molhou na cabeça do... O Tranduil é justamente porque a questão da Guerra das Silmarillions, né, dentro da Terra-média, acho que foram roubadas. Elas aconteceu basicamente aquilo que aconteceu com a questão do Balrog, né, do Balrog da lenda, né, gerar o Mithril e tal. A Silmarillion ela pode ser qualquer coisa. A gente tem uma referência de que ela é uma pedra, né? A gente tem também tão forte que é capaz de chegar. Por exemplo, tem o Christopher dá um exemplo na revisitação do Hobbit, que ele fala exatamente que a pedra Arkin é uma Silmarillion. Se a pedra Arkin daquele tamanho é uma Silmarillion, imagina o tamanho que ela é realmente, que ela foi lapidada para virar a pedra Arkin. Porque no Hobbit a gente vê que ela tá bem lapidadinha, ela foi polida, ela foi cortada. Imagina o tamanho que ela originalmente... Até que ponto ela foi cortada, até que ponto ela foi lapidada. Pois é, porque a gente tem, no Hobbit diz que ela é maior, ela é a maior pedra do trono. O trono dos anões sempre é maior que o seu tamanho, para dizer que, por mais que nós não somos grandes, nós temos grandeza. Tipo, tudo é maior pra ele. É áureo. E tipo assim, chega um momento, Pedra Arkin é uma Silmarillion, imagina o que mais não é uma Silmarillion. Mas a coroa do Tranduil realmente são pedaços de Silmarillion quebrados. Pequenas, muito menores. Pois é. Que quando brilha, tipo, ele diz que tem uma coisa que ele faz no ritual lá, da luz azul que brilha no coisa, é uma frescurada. Ele inventou uma ideia lá de que a luz azul, aí não sei o que, aí limpa a maldade toda. Mano, eu nem caio mais nessa história dele. Pera lá também. É porque foi a história que ele contou É a história que ele conta pro Bilbo quando eles chegam lá quando eles chegam na casa do Tranduil, é essa lá no Hobbit. Ele fala que ele pergunta da coroa, cara, tão lindo, não sei o que, vê estrelas, é porque é o nome dele, que não sei o que. Tá. Vai contar a história pro pescador, rapaz. Continua com o Arondir. Não. Meu ponto sobre a Arondir era esse, principalmente em relação até porque não acontecem muitas coisas. Ele entra ali naquela taberna e acontece aquela cena com o rapaz, né, diga-se de passagem, o velho da taberna quase dá um soco nele. E é por conta, enfim, da forma como ele age lá e tudo mais. E depois disso não acontece mais nada, o Arondir sai e vai embora. Não, calma. Eu estou indo por cena. Não falei do episódio inteiro. Tá bom. Estou indo por cena. Calma lá. Porque logo depois Ele veio... vê um rabo de saia. Diga-se de passagem, a única pessoa que não está vestindo o bege ou marrom na cidade, ela é a única que tem uma roupa azul. Que é algo da própria... Eu também sobre as cores por dentro.
Exatamente, é isso que eu ia dizer, que é algo das cores também, de jogada de cores, né? Quem foi. Quem foi que comentou no início? Alguém comentou no início. Né? Foi eu, Tá. foi eu. Eu não lembro Isso. mais. Pois é, gente, 1 hora tá falando. Ele é uma elfa de verdade. Não é eu. E aí tem tudo isso, né? Toda essa jogada de cores, toda essa forma. E aí, enfim, né? Já que o nosso querido ele não comentou, né? E aí logo em seguida, eu sempre esqueço o nome dela, misericórdia. Bromir. A Bromir. Ele vai falar com a Bromir. E aí tem, como a Vitória comentou, aquela questão de a relação dos elfos da floresta com a própria floresta, né? De ela ter passado as sementes pra ele, ter mostrado as sementes pra ele. Faz tempo que eu não vejo algumas dessas, né? Algumas dessas. Pra mim aquilo foi um baita no flash, mas Foi. eu É porque você não ouviu o que o Daniel falou. Vai chegar, ele vai ter que repetir de novo que eu quero isso no podcast. Ô, Quero saber garoto. Isso no Eu podcast. te carreguei no colo. Eu fiz fazer isso de novo, sabia? Só não digo onde. Pra mim, isso ainda Isso aí não fui eu, não! Não, isso ainda é meio estranho, porque ele tem Real. seus boas centenas de anos e ele vê, nossa, a garota já tá madura, hein? Eu lembro de quando ela Só era uma... ali ele tinha 79 Ele tinha 79 anos. de vigia. De vigia. Exatamente. De vigia. Então ele viu muito provavelmente a avó dela de calcinha. Meu Deus do céu. Misericórdia. Medievalicamente falando, não existia calcinha. Eu ia chegar nesse ponto, mas tudo bem. Ô, moleque, eu te vi correndo na rua quando era uma criança. Isso nem é muito do Tolkien, você passa aí, mas é o quê? Enfim. Não, tudo bem. Usando então palavras do Tolkien, Arondir viu o esplendor de sua futura amada Quando ela ainda era infantil. em seus momentos infantis. Ok, Meu Deus, ok. ok, isso foi. Isso foi de 6 minutos de corte. Corte isso, por favor. Mas enfim, passando essa parte. Tá. Passando essa parte. Aí, boa. Logo em seguida disso, a gente vai pra questão dos hobbits, né? É quando aparecem de fato os hobbits na cena, de todo o ambiente dos hobbits, a questão da cena, da forma como é colocada as câmeras, né? Mostrar que realmente são pequenos, diga-se de passagem, e são pequenos até para as plantas, né? Sim, sim. Eles são pequenas. As maçãs são grandes. Exatamente, Tudo. pegarem com as duas mãos. Aham. Isso realmente é algo diferente. Porque a gente, até mesmo nos hobbits do filme, a gente olha e o Pippin, né, segurando assim. Aí é como... Não, é porque eu acho engraçado que na verdade nesse caso deles tem um motivo, na verdade. Basicamente dos elfos, dos hobbits, mais próximo, passando a terceira era não lembro se é o Gandalf ou se é o Saruman, mas provavelmente é o Gandalf. Eu não lembro exatamente. Que ele entrega certas sementes que dariam plantas à altura dos hobbits. Tipo, é basicamente as mesmas, só que como se fossem mágicas pra reduzir a proporção. Basicamente são as mesmas sementes. Provavelmente o Gandalf. Eu não vou dizer que é o Saruman, considerando que o Gandalf É porque já poderia ter viveu em sido. Não, relação é porque com na os hobbits. terceira era a gente tinha o Radagast, que conhecia os hobbits também, e os dois azuis. O único que não chegou a se aproximar dos hobbits foi o Saruman. Pois é, por isso que... De forma direta. Mas o Saruman poderia ter feito Algo. as sementes, basicamente. Ter Ah, fixado as sementes. Seu gosto pelo filme dos pequenos embriou sua Pois mente. é, essa mente é ótima. Essa frase sempre vem na minha mente. Essa mente sempre vem na minha frase. Essa frase, essa mente Também sempre vem na minha frase, exatamente. É muito presente, não tem como. O que o Gandalf já viveu com os hobbits provavelmente vai ser. E lá no Cara, futuro. eu tô curioso, só fazendo um parênteses em cima disso, né? Eu tô curioso pra ver os azuis, na segunda temporada. Tô curioso pelos azuis. Quer saber? Não, é por isso, é porque no livro a gente não tem muita coisa. Não, Ah, é sim. justamente por isso. A gente Eles quer foram saber. enviados na segunda era, mas a gente não tem muitas informações. Não tem registro. Nós não muito. sabemos se eles foram corrompidos, nós não sabemos se eles Tem, realmente estão entre ativos. aspas, no resto da compilação, da nova recompilação da Folha Árvore, que vem ainda a terceira era pré-Hobbit, né? Que foi uma recompilação da história e ele conta um pouquinho do que aconteceu com os azuis. Não vou falar porque não tem nada a ver, mas eu tô curioso pra vê-los, claro. O que eu acho engraçado é que você sempre confunde o nome do livro, é a árvore e a folha. A folha. A folha e a árvore. É porque São em inglês é o contrário. É isso, ao contrário. Tree Leaf.
Leaf and Leaf Tree. and Tree. É porque vai fazer um parênteses, tipo, começou a folha que caiu e gerou a árvore, tipo isso. É uma parada estranha, só no livro tu vai entender. Tá. Dentro do livro tu entende. Um dia a gente chega nesse ponto. Um dia. Um dia.